Olá, gente, estamos falando da carta de Paulo aos Filipenses. E entre tantas coisas que Paulo nos ensina nesta carta, ele está ensinando aos cristãos como eles vivem nas circunstâncias da vida, ou como deveriam viver. Um cristão não deve ser médio. Ele não quer aparecer em cima de ninguém, mas o estilo dele é acima da mediocridade. Isso que é extraordinário. E ontem eu falei que Paulo sabia viver contente em todas as circunstâncias. E eu citei algumas das circunstâncias ontem. Agora, vamos ver aqui, ele fala sobre essa circunstância. Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado. Olha, o cristão que vive acima da mediocridade, ele passa por esses momentos de humilhação, mas ele sabe viver na humilhação. O que ele está falando aqui é que, não que ele procura a humilhação, mas quando alguém o humilha, mesmo ele podendo dar uma carteirada na pessoa, ele não dá. Então, ele não é humilhado nesse sentido, ele é humilde. Ele aceita quando alguém está tentando humilhar, e aceita não como estoico, como filósofo, ele aceita como cristão. Ele entende a situação até de precariedade, de medo da pessoa que está humilhando ele. Paulo diz, eu aprendi a viver humilde, eu aprendi a ser humilhado. A palavra humilhado também no grego tem o sentido de degradar, sabe? De humilhar a pessoa, degradar a pessoa. Quando eu falo sobre alguém ou com alguém para diminuir o histórico dela, o currículo vitae dela, eu quero diminuir a posição dela. Essa palavra também, humilhar, tem esse sentido de degradar o outro. Então Paulo, muitas vezes as pessoas se contactavam com ele para degradar, para desmoralizá-lo. Sobretudo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele fala sobre isso, alguém que queria degradá-lo dentro da igreja. E ele age com uma lisura, com um sentido de liderança extraordinário. Nos discursos históricos, né, dos gregos e até religiosos, dos fariseus ou dos judeus, a palavra humilhar estava ligado também à autodisciplina. Eu sei ser autodisciplinado. A minha vontade, na verdade, quando alguém me bate, é bater. Quando alguém me coloca um revólver 22 no peito, eu coloco um 38. A vontade de qualquer pessoa humana, inclusive de Paulo, era essa. Mas, no entanto, ele recebia a pancada e ele sabia ser humilhado, mesmo quando ele estava sendo degradado moral, física e espiritualmente. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, também na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27, ele conta o estado de humilhação daquele homem, apedrejado, jogado como morto fora da cidade, vivendo em nudez, em escassez, na voragem do mar. Então ele conta várias situações da sua vida em que ele se sentia completamente humilhado, degradado, mas ele podia vencer isso. Como? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele sabia que no meio daquelas circunstâncias todas que ele cita ali, no primeiro capítulo 4 e 11, a segunda carta aos Coríntios, que Jesus ia ser glorificado e honrado, e ele podia passar por aquilo, não por ele ser um filósofo estoico, um budista que não quer sentir prazer em nada, então eu não vou sentir dor, vou ficar neutro. Não, ele tinha dor, ele tinha prazer, mas ele sabia ser humilhado, porque ele sabia que em todas as circunstâncias Cristo ia ser glorificado e ele podia ter força espiritual desse mesmo Jesus em toda a sua vida. Quando ele fala de fome, de escassez, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele está falando de fome física, falta de dinheiro. Ele largou uma vida nobilíssima para pregar o evangelho, viver como um pároco, como um peregrino, pregando o evangelho. E muitas vezes faltava dinheiro. Muitas vezes ele tinha que trabalhar com tenda, igual os hippies, né? Trabalhavam no ano 70, ele também trabalhava nas feiras, nas praças das cidades, nas ágoras, tecendo couro para vender. Ele havia sido humilhado financeiramente, sem dinheiro nenhum no bolso. Você já ficou sem dinheiro? Claro. Ou sou eu? E como é difícil, como é complicado a gente ter humor e convicção de Cristo está sendo glorificado na minha pobreza.
Isso é ser humilhado. E é necessário uma disciplina muito grande de consciência, de existência, para dizer que mesmo assim ele está feliz, ele está alegre. A pergunta é, com quem Paulo aprendeu isso? Com Gamaliel? Com os estoicos? Não, com Jesus. Se você abrir essa mesma carta, no capítulo 2, versículo 5, Paulo diz, tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Pois ele, se subsistindo em forma de homem, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Como Jesus honrou o Pai quando foi humilhado, Paulo honra Jesus quando também sabe viver quando é humilhado. Você sabe viver assim? Siga Jesus, olhe para Ele, você vai aprender a ter uma certa alegria espiritual, não um gozo sádico, né? Mas uma certa alegria, saber que Deus está sendo honrado na sua dor, quando você está sendo degradado e humilhado. Te vejo amanhã, muito profundo, muito legal, né? Um beijão, até amanhã.